Muito se discute a respeito, a Páscoa deve ser comemorada? Um cristão deve celebrar a Páscoa? E questões assim muitas vezes ocupam um espaço muito grande nas redes de debate. E eu queria conversar com você um pouco a respeito disso. E com a graça de Deus aplicarmos então o sentido da Páscoa à nossa vida. E que possamos entender como isso muda a nossa história, muda a nossa vida e muda a nossa caminhada. Para isso, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que já foi cantado por ocasião do nosso momento de louvor, Isaías capítulo 53. Para quem me conhece sabe que esse é o texto que eu guardo no coração com muito carinho. Isaías 53 foi o texto da minha conversão, um texto que fala de sofrimento, mas que aponta para a alegria da salvação. É maravilhoso demais podermos ler esse texto e perceber como o amor de Deus se revela na atitude de Deus, na ação de Deus, em sacrificar-se a si mesmo, abrindo mão da sua glória para salvar, remir, redimir pecadores como eu e você. Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pelo juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos a Ti por Jesus Cristo, nosso Senhor. E nessa hora, Deus, vamos ler a maior de todas as declarações de amor já feitas, de um Deus santo e poderoso, que decidiu salvar pecadores condenados como eu e cada um dos meus irmãos aqui. Nós Te louvamos por isso. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude na exposição desse texto, e que o Senhor aplique as verdades nele contidas ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Porque Ele vive, eu e você, nós podemos crer no amanhã. Esta foi uma frase muito cantada por ocasião da pandemia. Eu me lembro, chegava às tardezinhas e nós ouvíamos falar, porque Ele vive.
crer no amanhã. Mas por quê? Apesar de declararmos uma frase tão verdadeira e profunda como essa, nós vivemos desesperados muitas vezes, inseguros, temendo o futuro, se o que nos garante a vida não é aquilo que nós fazemos, não são os bens que nós construímos ao longo da nossa vida, mas aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É verdade, porque Ele vive, nós podemos ter esperança de vida eterna. Meus irmãos, esta é uma semana muito importante para nós brasileiros, e apesar de não sermos um país judeu, nós somos de maioria cristã, e apesar dos cristãos também não serem judeus, a Páscoa é um evento importante para ambos. Mas você já parou para pensar qual o real significado da Páscoa? Você já parou para pensar como a festa da Páscoa afeta a sua vida, afeta a nossa igreja, afeta até a forma com que nós vivemos? Eu sei que pode parecer estranho perguntar isso, parece até pergunta de escola bíblica dominical na classe de crianças. Eu vou dar um presente para vocês se você me disser o verdadeiro sentido da Páscoa. Lá em casa é assim, as crianças até ganham chocolate, mas depois de me ensinarem numa micro aula de escola dominical qual o sentido bíblico da Páscoa. E eu sei que você está pronto a responder muitas coisas, porque você, afinal de contas, lê a sua Bíblia, você frequenta os cultos, participa da escola bíblica dominical, mas não são raras as vezes que as pessoas não têm uma definição muito clara do ponto de vista bíblico-teológico, à luz da consumação de Jesus Cristo, o real sentido da Páscoa. Eu não sei se você percebeu, mas nós somos uma cidade muito cristã, nos aspectos gerais do cristianismo. Existem várias demonstrações que apontam para a fé cristã. Mas é interessante como nós percebemos como os nossos referenciais são meio distorcidos. Quando você entra na cidade, você vê menção a uma Páscoa que é muito diferente daquela que é propagada dentro das igrejas. Eu não sei se você percebeu, e aqui vai uma crítica, que quando nós entramos na cidade, existem várias menções a essa época do ano. E o que está apontando para as celebrações deste final de semana, não é aquilo que nós acabamos de ler, mas o coelhinho da Páscoa, ovos de Páscoa, chocolate. Eu não ficaria surpreso se nós fizéssemos uma enquete nas nossas redes sociais e perguntássemos às pessoas, quando o assunto é Páscoa, qual a primeira imagem ou qual a primeira mensagem que vem à sua mente? Se nós descobríssemos que, respondendo francamente, eu tenho para mim que a maioria das pessoas diria, quando o assunto é Páscoa, a imagem que vem é o ovo de Páscoa, é o chocolate. Talvez algumas crianças pudessem dizer, é o coelhinho da Páscoa. É muito interessante como as nossas crianças vêm para a nossa casa depois das aulas que antecedem a Semana Santa, todas pintadas de coelhinho da Páscoa, e trazendo chocolates, e eu não tenho absolutamente nada contra chocolate. O meu porte físico deixa claro que eu não tenho problema com comida. O meu problema é quando nós identificamos mal algo que é muito caro. O meu problema e a minha implicância é quando nós definimos algo tão essencial para a nossa fé como uma espécie de algo que pode ser comprado, como uma espécie de coisa que pode ser pintado em nós. Para muitas pessoas, infelizmente, a semana da Páscoa, o dia da Páscoa, as comemorações da Páscoa se resumem ao dar e receber chocolates. Sabe, irmãos, o feriado da Páscoa é tão popular no Brasil que ele só perde em popularidade para um outro feriado que também é cristão, que é o Natal.
Mas é impressionante como nós também percebemos a deturpação do sentido verdadeiro de um dia especial. O nascimento do nosso Salvador virou motivo para darmos e recebermos presentes, quando a mensagem do Natal é muito clara. Nós recebemos o maior de todos os presentes: Jesus presente, Deus conosco. Como igreja, nós não podemos compactuar com a relativização de coisas tão essenciais para a nossa fé, de coisas tão primordiais para o nosso desenvolvimento. E como eu disse, eu não tenho problema nenhum em dar e receber presentes, não sou orgulhoso. Se você quiser me presentear no Natal, eu vou ficar feliz. Mas eu vou ficar muito triste se o Natal for definido para você no ato de dar algum presente. Se a Páscoa for definida para você em comprar o chocolate com muito carinho, fazer um ovo, ou comprar um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate para dar a alguém. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e conseguirmos enxergar o que isso de fato tem a ver com a nossa vida. Nós precisamos de uma reforma espiritual que faz com que a igreja deixe de entrar por essa onda mercantilista e volte para os lados antigos da palavra de Deus. Afinal de contas, o que é a Páscoa? O que a Páscoa tem a ver com a nossa vida? Para nós entendermos o real sentido da Páscoa, nós não podemos olhar apenas para um fato, para um texto, para um relato, sob pena de não compreendermos a amplitude, a completude e a supremacia da mensagem que a Páscoa traz em si. Não é algo descrito apenas por ocasião do Êxodo, nem tampouco retratado no Antigo Testamento, mas em toda a Bíblia a mensagem está sendo pregada. É necessário, portanto, que nós consideremos algo importante que na teologia nós chamamos de progressividade da revelação. Isso significa dizer que Deus, por sua soberana vontade, decidiu revelar-se de forma progressiva e gradativa, até que o ápice da revelação se desse em Jesus Cristo nosso Senhor. O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia toda está contando uma só história. A Bíblia toda tem um só personagem principal. A Bíblia toda está tratando de como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero convidar você a tecermos aqui um panorama da revelação de Deus na ordem salvífica. Como a nossa cosmovisão enxerga a revelação de Deus. Abrimos a nossa Bíblia e somos apresentados ao livro do Gênesis. Gênesis 1 e 2, Deus está criando todas as coisas de maneira perfeita, do nada. E o texto vai dizer que tudo que Deus criou era bom. Como tudo que Deus faz é bom. Deus criou o homem e viu Deus que era muito bom. Ao homem, Deus colocou a sua imagem e semelhança. Deus comunicou atributos dele mesmo a mim e a você, para que fôssemos uma espécie de refletores, para que pudéssemos refletir a glória de Deus. Mas então a dinâmica da narrativa bíblica nos apresenta o fatídico capítulo 3 de Gênesis, onde vem a queda, o pecado, e para encobrir a vergonha, Adão e Eva, eles constroem uma roupa para si e tentam tapar a sua vergonha. No entanto, o texto também nos diz que aquela solução improvisada não cumpriu o seu papel. O texto nos diz que o ser humano, desde Adão e Eva, é insuficientemente capaz de produzir algo que possa encobrir a vergonha do seu pecado. Isso nos ensina, meus irmãos, que só Deus tem o poder de encobrir o nosso pecado. É impossível ao ser humano produzir, portanto,
uma solução que seja ao mesmo tempo suficientemente boa e eficaz para cobrir a sua vergonha diante de Deus. Só Deus pode fazer isso. Bruce Waltke diz o seguinte: com a sentença proferida, Deus faz, em Gênesis 3:21, para o casal aquilo que eles mesmos não podem fazer para si. Gênesis 3:7. Não podem resolver a sua vergonha. Deus, porém, pode, quer e faz. Então Deus sacrifica um animal, derrama o sangue daquele animal e com aquele sacrifício encobre a vergonha dos nossos representantes Adão e Eva. A história da revelação continua. E então o povo de Deus é escravizado no Egito e por longos 400 anos eles são subjugados. Eles são levados a uma condição de extrema dureza. E eles clamam a Deus por libertação. Aqueles que eram livres, agora se tornaram escravos. Não têm vontade própria. A sua vontade está refém de Faraó. Deus então envia o libertador. Aquele que por meio de ações extraordinárias tiraria o povo do Egito, e esse homem é Moisés. Moisés então se apresenta a Faraó e nós conhecemos a história. Pragas, grandes manifestações teofânicas de Deus atingem o povo egípcio, até então, que antes da 10ª praga, que era a chegada à morte dos primogênitos, Deus dá uma ordem para o seu povo. Deus disse: hoje vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão sacrificar esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir, vocês vão passar, jogar, pulverizar nos umbrais da porta. Porque quando o anjo do Senhor passar para trazer morte e destruição àqueles que são escravos, onde houver sangue, não haverá morte. Então, na sequência, Moisés institui a Páscoa do Senhor. O sangue na porta era um sinal de que naquela casa não haveria morte. O termo Páscoa, em hebraico Pesach, significa exatamente isso: passar por cima, pular. O anjo de Deus não agiu de forma a trazer morte àquelas casas onde o sangue do cordeiro estava aspergido. E é muito interessante que depois daquele evento extraordinário, Moisés institui uma celebração que deveria servir como memorial. A festa da Páscoa deveria ser comemorada todos os anos. E então nós estamos no período do sacrifício levítico. No capítulo 16 de Levíticos, nós lemos a instituição do dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur, ou dia do perdão. Em Levíticos capítulo 23, versos 27 a 28, Deus fala com Moisés dizendo o seguinte: mas aos 10 deste 7º mês, será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis a oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. O animal deveria ser morto, e o seu sangue aspergido como oferta pelos pecados. É interessante que, mais uma vez, é necessário o derramamento de sangue, para que a ira de um Deus justo seja aplacada. O termo hebraico traduzido por expiação, kippurim, tem sentido de apaziguar. Então a ideia é de que todos os sacrifícios veterotestamentários, apesar de não terem o poder de perdoar pecados, e o autor de Hebreus vai nos ensinar isso, é impossível que o sangue de bodes e de cordeiros possa perdoar pecados. Eles apontavam para um sacrifício superior que seria capaz.
Estes sacrifícios serviam como uma forma do povo afligir a sua alma, reconhecendo a necessidade de um mediador, de alguém que pudesse purgar, pagar os seus pecados. O povo era então convidado a confessar os seus pecados, e pelo sangue que era derramado daquele animal, a ira de Deus era aplacada. Quando a Bíblia diz que Deus não levou em conta os pecados da ignorância, ela quer dizer que Deus deixou para cobrar o preço do pecado na plenitude dos tempos, quando Cristo fosse crucificado. E quando nós olhamos para o texto de Isaías 53, nós somos informados do verdadeiro sentido da Páscoa. Quando nós paramos para pensar, o que é a Páscoa? Literalmente, a Páscoa é uma festa judaica. Você é cristão. Então, literalmente falando, é uma festa que diz respeito a um povo do qual nós não pertencemos, a uma fé que não é a nossa. Mas em que pese essa diferenciação, o que a Páscoa tem em comum para nós que somos cristãos? O que a Páscoa representa para nós hoje? Eu preciso dizer que a Páscoa representa para mim e para você o mesmo que representou para o Israel no exílio. A Páscoa representa a libertação do cativeiro, assim como representou a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, e o sangue derramado na cruz do Calvário representa esta libertação. A Páscoa, no momento do Êxodo, representa o momento em que a morte chega para aqueles que eram escravos, mas não os alcança. A Páscoa significa que pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, a morte não tem mais efeito sobre nós. O episódio narrado no Êxodo, o sangue na porta, significava que naquela casa não haveria morte, haveria libertação do cativeiro, assim como o sangue de Jesus significa que, embora nós possamos morrer fisicamente, nós vivemos eternamente, que embora nós soframos com as consequências do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem poder, e agora sim, de forma plena, para nos purificar, para nos redimir, nos comprar e pagar o preço por todos os nossos pecados. Assim como mencionado pelo PH no começo desse culto, João Batista, ao avistar Jesus, fez uma declaração que aponta para aquilo que foi descrito em Isaías 53, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, depois da morte de Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz: eis o Cordeiro Pascual que foi imolado. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário e morreu. Mas sabe o que nós comemoramos hoje? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele vive, e esta é a razão da nossa celebração. Quando Jesus institui a ceia do Senhor, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice em memória dele, nós somos relembrados de que a história da redenção está sendo contada desde que o mundo é mundo. O Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo está sendo anunciado como aquele que veio a esse mundo, sofreu, morreu, pagou o preço do nosso pecado, mas ressuscitou. Eu publiquei hoje num story uma frase que define muito bem o que aconteceu com a ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Jesus e a sua ressurreição significou a morte da morte, para que tivéssemos a vida da vida eterna. Sabe o que Jesus fez na cruz por você? O texto nos diz, versos 4 e 5.
certamente, sem dúvidas, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz do Calvário, Jesus levava sobre os seus ombros o peso do meu e do seu pecado. Uma dívida que nós não poderíamos pagar. É muito interessante como Paulo define muito bem essa dívida, dizendo o seguinte, em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. A morte era o nosso destino, até que Jesus Cristo venceu a morte, para que pudéssemos desfrutar da sua vitória em vida eterna, porque o mesmo texto que diz que o salário, a consequência do pecado é a morte, também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E sabe, meus irmãos, qual a reação de Deus ao sofrimento de Jesus? E essa parte do texto fez o meu coração em pedaços, a primeira vez que eu li. Ao ver Jesus sofrendo, enfermando, ao ver Jesus pagando o preço de um pecado que não era dele, o texto nos diz que Deus, verso 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a oferta por sua alma, a oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agradou ao Senhor vê-lo enfermar. Isso traz à nossa mente que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, todo aquele sofrimento em obediência, foi agradável a Deus, porque Deus nos amou, porque Deus quis pagar o preço do nosso pecado. Hebreus capítulo 9, verso 22 nos diz que sem o derramamento de sangue não há remissão. Seria impossível para nós falarmos de vida eterna, se Jesus Cristo não tivesse na cruz do Calvário morrido por nós. A ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus é o ponto central da fé cristã. Ela é tão importante quanto a própria encarnação. Nós devemos comemorar o nascimento do nosso Salvador, tanto quanto nós devemos comemorar a sua morte e ressurreição. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse texto, ele diz: a história da Páscoa não termina num funeral, mas numa festa. O túmulo está vazio, foi aberto de dentro para fora. Embora muitas vezes contestado no passado e no presente, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador é real. Calvino chegou a dizer: sem a ressurreição de Cristo, não há cristianismo. Porque Jesus Cristo ressuscitou da sepultura. A sepultura não é mais o nosso destino final. Porque Jesus Cristo morreu a nossa morte, nós podemos viver a sua vida. Sem a ressurreição de Cristo não há esperança, porque tudo se resume ao aqui e agora. Mas a Páscoa, a história da redenção, nos traz à mente algo que nos dá esperança. A nossa vida não termina com os breves dias que nós temos aqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo afirma de forma extraordinária: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O meu desejo e a minha oração, meus irmãos, é que nesse dia, o nosso coração se encha de amor e de alegria, em pensarmos a respeito daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você.
que Deus, ao longo da história da humanidade, tem demonstrado o seu amor, tem demonstrado como nós somos incapazes de pagar o preço do nosso pecado, mas apesar disso, Ele providenciou o único meio capaz de nos habilitar à sua presença. Como nós podemos responder à Páscoa? Como nós podemos perceber que esta informação da Páscoa afeta a nossa vida? Com fé, com gratidão. Nós precisamos acordar todos os dias celebrando a Páscoa, celebrando a libertação. Então, para responder a pergunta inicial, não há problema nenhum em você que é cristão comemorar a Páscoa, comemorar o que a Páscoa significa: libertação, pagamento de um preço. O que me incomoda é que muitas vezes nós fazemos isso uma vez no ano, como se apenas uma vez no ano a mensagem de salvação fosse importante para nós. Nós precisamos, todos os dias da nossa vida, ao acordar, sermos gratos a Deus, porque um dia agradou ao Senhor fazer Jesus Cristo pagar o preço que eu e você éramos incapazes de pagar. Responda a esta declaração de amor de Deus com fé no seu coração, com gratidão, e viva para a glória de Deus. Comemore esse dia, anuncie o verdadeiro sentido da Páscoa. A morte não tem mais efeito sobre a sua vida, ainda que morramos, e nós morreremos, nós viveremos eternamente, porque Jesus Cristo venceu a morte para que tivéssemos vida. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E é com uma oração de gratidão que eu quero encerrar esta nossa reflexão dessa noite, convidando você a pensar a respeito de como, de forma prática, nos lembrar que Deus nos livrou da escravidão do pecado e nos conduziu à sua presença. Afeta o nosso andar hoje, afeta a nossa perspectiva de vida, afeta o jeito que nós encaramos as coisas à nossa volta. Eu quero convidar você a externar a sua gratidão a Deus, porque um dia o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo morreu por mim e morreu por você. Que nós possamos responder com fé, sendo gratos a Deus por tão grande presente. É muito melhor do que qualquer ovo de chocolate. É muito melhor do que Cacau Show, quem gosta aí. É muito melhor do que qualquer presente que você pode receber. Jesus Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. E Ele é suficiente para nos dar aquilo que nós não poderíamos adquirir pelos nossos esforços. Deus querido, eu te agradeço, ó Pai, por esta mensagem de salvação. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor desejou nos salvar, porque nos amou. E embora não saibamos as tuas razões para nos amar, nós externamos a nossa gratidão e te agradecemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Deus, porque tua graça nos alcançou. Ó Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, porque ali na cruz do Calvário, ao entregar a sua vida, o preço dos nossos pecados foi integralmente pago. Obrigado, ó Deus, porque nos era impossível nos achegarmos à sua presença, mas o Senhor nos atraiu para si mesmo e nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Por isso, Pai, nessa hora, nesse dia tão especial do nosso calendário, nós queremos mais uma vez render toda a honra, todo louvor e gratidão ao Senhor Deus que nos salvou. Ao Senhor seja a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Amém.